Essa questão 14, pessoal, o primeiro desafio, de novo, eu queria que vocês tentassem mesmo. Né? Tem gente que consegue estar tirando de letra de genética e eu quero que você quebre um pouquinho a cabeça, mas pelo menos eu gostaria que todo mundo tentasse aí fazer isso aí. Primeira coisa, ó, tu tem que entender que aqui nós temos um caso de polialelia e tem 5 alelos, o próprio marrom, pérola, neve, creme e amarelo. Tá? Fala que tu tem uma rainha que é marrom, né, tipo, tem olho marrom, porém heterozigoto para pérola. Tá? Então, se tu for olhar aqui, já representando aqui pela letra B, ó, tá aqui a questão do olho da rainha. Ó. Ele é marrom, heterozigoto para pérola. Ela produziu 600 ovos e essa foi inseminada artificialmente por espermatozoides que portavam em proporções iguais 5 alelos. Somente 40% dos ovos dessa rainha foram fecundados e toda a descendência teve a mesma oportunidade de sobrevivência. E daí, para facilitar a vida, ele fala de um processo muito importante, a tal da partenogênese. Tá? Primeira coisa, o que é partenogênese? Tá? O que acontece? Partenogênese, pessoal, é um tipo de reprodução quando um óvulo ele começa a se desenvolver e dar em origem a um indivíduo adulto sem ter acontecido fecundação. Tá? E o grande exemplo de partenogênese no reino animal, tá? Acontece com abelhas. Tu tem uma abelha rainha que ela faz lá a meiose dela, ela é diploide, tá? E ela coloca óvulos. Ela começa a borrifar uns hormônios que estimulam o óvulo a se desenvolver sem ter havido nenhum macho ali por perto para fecundar ele. Isto aqui, ó, então, é a tal da partenogênese. E toda partenogênese nas abelhas vai gerar um macho, que é o zangão, que ele é haploide. Ele tem metade do número de cromossomos da espécie, sempre. Então aqui, ó, nas abelhas não vai depender de cromossomo sexual X ou Y, por exemplo, como acontece nos demais animais. Vai depender especificamente de ter um sistema haploide ou diploide. Tudo que for diploide em abelha vai ser fêmea. Tudo que for haploide vai ser macho. Então o que aconteceu? A abelha rainha colocou vários óvulos. Os primeiros óvulos ali, como não tinha nenhum macho por perto, ela começa a borrifar uma substância lá, uns hormônios, e transforma em macho. E quando surgem os machos, eles começam a produzir espermatozoides, e esses espermatozoides agora começam a fecundar os demais óvulos para dar origem às abelhas operárias. Essa que é a grande vibe. A gente vai ter agora as abelhas operárias, vão ser sempre diploides, tá? E daí o que vai acontecer? Esse macho, ele nunca vai ter dois tipos de alelo diferentes, porque como ele é haploide, ou ele vai ter um dos alelos da rainha ou outro. Ele não vai estar tendo duas possibilidades de gametas produzidos para a gente colocar na tabelinha de Punnett, por exemplo. Tá? Bom, mas está aqui explicado nessa letra A o que seria uma partenogênese. Tá? Na letra B pergunta assim, ó, qual o número esperado de macho e fêmea na descendência? Primeira coisa, está falando que 40% dos óvulos que essa rainha produziu, desses óvulos aí, como quiserem chamar, de 600, foram fecundados. Quer dizer o quê? Os 40% fecundados, quer dizer que eles vão virar fêmeas. Então, 40% de 600 vai dar 240. Tá? Agora, os outros 60% não foram fecundados. Se 60% não foi fecundado, né, 60% de 600, isso vai dar 360 que vão virar machos. Então, com isso, a gente tem ó, 360 machos e 240 fêmeas. Dos machos, quantos terão olhos de cor marrom? Então, o que acontece? Como que surgiu o macho? Tá? Esses machos vieram daqui, ó, da fêmea, ou desse óvulo aqui, ó, que continha isso, ou o óvulo que continha o gene para pérola, ou olho para marrom, olho para pérola. Então, como que vai acontecer? Metade desses machos surgiram, vão ter o olho marrom, e metade vão ter o olho para pérola. Tá? Por quê? Porque surgiu a partir de meiose esses machos aí. Então, como metade vai ter olho marrom, 180 desses 360 vão ter olho marrom, e 180 vão ter olho pérola. Tá? Repito, você tem que lembrar desse negócio aqui da questão da partenogênese, porque na questão das abelhas, os machos sempre serão haploides, pessoal. Tá bom? E daí, para finalizar, a última questão, também bastante complexa,
Nesta questão 15, ó, ele já te dá a relação de dominância dos alelos e como tu vai querer designar cada alelo. Agora ele fala que tu tem uma abelha também marrom heterozigota para pérola, tá aqui ela, ó, marrom heterozigota para pérola, e ela produziu 1250 ovos, óvulos ou gametas. Tá? E daí ele fala o seguinte, tá? Que desses 1250, cada um desses óvulos foi fecundado pela mesma proporção dos gametas masculinos ali. Só que tu tem que entender que apenas 80% desses 1250 gametas foram fecundados. Então, se tu for olhar aqui, ó, 1250, 80% fecundado, quer dizer que vai dar 1000 novas abelhas fêmeas. Né? 80% de 1250 dá 1000. Os 20% que não foram fecundados, eles vão virar machos. Isso dá 250 machos. Tá? Então tá aqui, ó, as 1000 fêmeas e 250 machos. Por quê? Porque 20% não foi fecundado e todo óvulo não fecundado vira macho. Os fecundados viram fêmeas. Tá? Como a fêmea tá aqui, ó, tá? Ela era Bzão e Mzinho, quer dizer, Bzinho e Mzinho, Bzinho e Pzinho, isto é, ela tinha gametas para produção de gametas para a cor de olho marrom e para a cor pérola. Com isso, desses 250 machos que surgiram, espera-se que metade tenha cor de olho marrom e metade tenha cor de olho pérola. Tá? Tranquilo aí. Agora, as fêmeas é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque as fêmeas aqui nessa questão, que era um total de 1000, fala que cada uma dessas fêmeas, desses óvulos da rainha, tá? Eles foram fecundados por proporções iguais de gametas masculinos. Como o macho é haploide, ó pessoal, ele sempre só vai ter uma variante de cada alelo. Então, por exemplo, pegaram 20% de um macho que tinha olho marrom, 20% de espermatozoide de um macho olho pérola, de um olho neve, de um olho creme e de um olho amarelo. Tá aqui, ó. 20% de 1000 dá 200. Então, em cada um desses cruzamentos surgiram 200 abelhas. Tá? Agora a gente vai ter que descobrir como é que é a cor de olho de cada uma dessas 200 abelhas em cada um desses cruzamentos, que eu fiz aqui do outro lado. Tá aqui, ó. Pegando, ó, a abelha rainha e cruzando com os espermatozoides do macho de olho marrom, vai dar 100% olho marrom. Então, se tinha 200 fêmeas resultantes, as 200 vão ter olho marrom. Cruzando a abelha rainha com o macho de olho pérola, vai dar 50 marrom e 50% pérola. Tá? Aqui a gente vai estar 100 fêmeas marrons, 100 fêmeas pérola. Cruzando com uma fêmea com um macho de olho neve, ó, de novo, 50% marrom, 50% pérola, 100 marrom, 100 pérola. Com olho creme, mesma ideia, ó, vai dar 100 fêmeas marrons e 100 fêmeas pérolas. E com olho amarelo, mesma ideia, vai dar 100 fêmeas marrons, 100 fêmeas pérola. A pergunta é, quantas fêmeas no total a gente vai ter com olho pérola? Ó, vai ter 100 do cruzamento aqui, ó, com o macho de olho pérola, 100 com o macho de olho neve, 100 com o macho de olho creme e 100 com o macho de olho amarelo. Com isso, no total, a gente vai ter 400 fêmeas de olho pérola, tá? Enquanto o macho era 125. Tá? São questões bastante difíceis, pessoal, bastante complexas, e por isso eu queria que vocês quebrassem um pouquinho a cabeça nisso. Terei que correr atrás o que é partenogênese e entender melhor como funciona. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Essas listas aqui específicas de polielelia. Lembrem, vocês têm 2 arquivos lá no Moodle, um com lista de exercício polielelia, que tem especificamente sobre isso, e também tem aquela parte de exercício de genética 2, que vocês têm a parte 2 e a parte 3, que é sobre polielelia e grupos sanguíneos. Tentem fazer também, pessoal, porque no nosso simulado vai cair especificamente polielelia. Né? Então vai cair fator RH, sistema ABO, apesar de fator RH não ser polielelia, ele pega carona junto em grupos sanguíneos, e também pelagem de coelhos. Tá bom, galera? Qualquer dúvida vocês podem me mandar aí, por favor.
tá? Fique à vontade. Um abração.